Weltweit trauern Fans und Musiker um Chester Bennington. Der Sänger der US-Rockband Linkin Park war gestern tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Er wurde 41 Jahre alt. Essa notícia chocou o mundo da música em 20 de julho de 2017. De um dia para o outro, Chester Bennington tirou a própria vida, deixando milhões de fãs do Linkin Park ao redor do mundo horrorizados. Foi o fim abrupto da banda de rock mais bem-sucedida dos anos 2000, que vendeu mais de 130 milhões de discos mundialmente. Durante 7 anos, os 5 membros restantes da banda permaneceram em silêncio, não só pela perda de seu vocalista, mas também de um bom amigo. Isso até 5 de setembro desse ano, quando, de repente, o Linkin Park fez um show e anunciou ao mesmo tempo um novo álbum e uma turnê mundial. No entanto, é claro que não com Chester Bennington, mas com Emily Armstrong, uma até então desconhecida cantora que agora será um novo rosto do Linkin Park. Desde então, o enorme hype em torno da banda está de volta e milhões de fãs aguardam ansiosamente pela nova música. Ou é o que se pensaria, pois depois da euforia inicial, muitos agora estão sentindo uma grande decepção, ligada a uma verdade chocante que o Linkin Park talvez preferisse nunca ter tornado pública. Atualmente há sérias acusações sendo feitas, que fazem alguns até duvidarem do retorno da banda. Isso não envolve apenas o passado sombrio da nova vocalista, mas também um incidente grave que ocorreu dentro do círculo mais íntimo da banda. Assim, por trás do retorno, há uma triste verdade da qual falaremos nesse vídeo. Então fica ligado, aqui não vale a pena conhecer. Para entender os bastidores do retorno do Linkin Park, primeiro precisamos voltar ao passado, e mais precisamente ao ano 2000. Naquela época, o Linkin Park, uma jovem banda que realmente surgiu de uma banda escolar, lançou seu primeiro álbum, Hybrid Theory. Embora fosse seu álbum de estreia, foi extremamente inovador. O Linkin Park trouxe ao mercado uma mistura única de metal, alternative, crossover e rap, que os tornou estrelas mundiais instantaneamente. Até hoje, Hybrid Theory, com músicas como In The End e One Step Closer, vendeu mais de 32 milhões de cópias, sendo um dos álbuns mais vendidos da história da música. Desde o início, ficou claro que o Linkin Park era diferente de todas as outras bandas de metal. Sua mistura de guitarras pesadas, refrões cantados e versos de rap os tornou atraentes para fãs além do gênero metal, colaborando até com superstars do hip hop mundial como Jay-Z. Eles tocaram em estádios ao redor do mundo, foram atrações principais de festivais como o Rock in Rio e ganharam praticamente todos os prêmios musicais. Apenas seu maior sucesso, Numb, foi clicado mais de 2,3 bilhões de vezes no YouTube, tornando-se o videoclipe de hard rock mais visto na plataforma. Após 6 álbuns número 1, 2017 deveria marcar o início de uma nova era, com o título One More Light. Com um novo som, o Linkin Park queria mais uma vez lotar as maiores arenas do mundo. Entretanto, nos bastidores, um drama estava se desenrolando e que culminou tragicamente em julho de 2017. Chester Bennington, celebrado mundialmente por milhões de pessoas, tirou a própria vida em sua casa em Los Angeles. Mas como isso pôde acontecer? Pouco antes de sua morte, alguns fãs já haviam notado que Chester parecia cansado e esgotado, tanto em shows quanto em entrevistas. I don't know if anybody out there can relate, but I have a hard time with life. Na verdade, apesar de sua fama e sucesso, o cantor tinha uma vida difícil. Após o divórcio de seus pais, Bennington foi fortemente negligenciado durante a infância, e seu pai, com quem vivia, mal cuidava dele. Aos 8 anos de idade, Chester foi abusado regularmente. Mas por medo de ser considerado homossexual, ele não contou a ninguém por muito tempo, mantendo esse segredo apenas para ele mesmo. Como consequência, ele já era dependente de álcool e substâncias ilícitas na adolescência, vícios que continuaram durante seu tempo no Linkin Park. Além disso, seu grande amigo e companheiro de estrada, o cantor de rock Chris Cornell, cometeu suicídio em maio de 2017.
Isso pode ter sido o empurrão final que levou Bennington a se despedir da vida apenas 2 meses depois. Ele deixou uma esposa e 6 filhos. O mais trágico é que, nos dias que antecederam sua morte, Chester parecia normal e feliz, até brincando com sua família, embora talvez já soubesse que não estaria mais por perto por muito tempo. Okay, just a Double dog screw. I either got rotten egg or something else. two. Para o Linkin Park, foi um fim prematuro. Após um show em homenagem a Chester, com participações de artistas como Machine Gun Kelly, Blink-182 e Steve Aoki, os membros restantes da banda se afastaram por tempo indeterminado. Praticamente todos os fãs acreditavam que nunca mais ouviriam algo novo do Linkin Park. No entanto, o rapper Mike Shinoda, sempre o cérebro criativo por trás da banda, já em 2019, começou a pensar sobre o futuro do Linkin Park, embora no início não estivesse claro como isso se desenrolaria. And it wasn't like, let's do it. It was like, can you imagine? There was a million questions, right? And everything was unanswered, so it was kind of like we went through this weird little like idea or list of it, and at one point I was like, well, what if we do it and we're really happy with it, but nobody else really likes it? Com o tempo, os membros da banda, com exceção do baterista Rob Burden, começaram a se acostumar com a ideia de reviver o Linkin Park. Eles se reuniam para fazer música e recebiam pedidos frequentes para voltar aos palcos. Junto com sua gravadora Warner Music e o organizador de shows Live Nation, começaram a planejar um retorno. Mas já nesse ponto, surgiram críticas severas dos fãs. Como Mike Shinoda havia começado a trabalhar como consultor para Warner Music, muitos diziam que ele agora se interessava apenas pelo negócio com as antigas músicas do Linkin Park, em vez de preservar o legado de Chester. Para muitos, parecia que o retorno estava mais ligado a interesses financeiros milionários. Mesmo assim, a banda produziu um novo álbum e uma nova estrutura de palco. O único elemento que faltava era uma nova voz. No outono de 2023, a cantora de 38 anos, Emily Armstrong, se juntou à banda, depois de participar de algumas sessões em estúdio. Até então, ela era a vocalista da banda Dead Sarah, cujo maior feito foi tocar em um festival organizado pelo Metallica em 2013. Mike Shinoda rapidamente percebeu que a voz de Emily Armstrong era semelhante à de Chester Bennington e que ela poderia interpretar sem grandes dificuldades as canções exigentes do Linkin Park. Após vários ensaios, no mês passado, a banda fez seu primeiro show desde 2017 em Los Angeles e anunciou um dos maiores retornos da história da música. Tudo certo então, né? Só que não. Porque algumas coisas sombrias sobre o retorno do Linkin Park estão começando a vir à tona nesse momento. Depois que a maioria dos fãs se empolgou com a nova cantora, eles começaram a pesquisar sobre ela. E o que encontraram deixou muitos sem palavras. No momento, existem muitas indicações de que Emily Armstrong é membro da seita Scientologia, uma seita criticada mundialmente por sua exploração e ações conspiratórias. Sua mãe, Gayle Armstrong, supostamente ocupa uma posição importante dentro da Scientologia, o que significa que Emily foi criada dentro da seita e até pouco tempo atrás aparecia regularmente em eventos públicos da mesma. O mais chocante é que até hoje ela não comentou se ainda é oficialmente membro. E há um bom motivo para isso. Se ela falasse publicamente contra a Scientologia, tendo sido um membro, o que é provável por causa de sua mãe, a seita a classificaria como uma pessoa supressiva. Isso significaria que ela não poderia mais ter contato com membros da seita, incluindo sua mãe, e poderia ser alvo de ataques públicos pela organização. Se esse é o motivo pelo qual Emily ainda não se pronunciou sobre os rumores, não se sabe, mas seu silêncio tem deixado muitos fãs desconfiados. Ainda mais grave é outra acusação. Em 2023, Danny Masterson, que também é membro da Scientologia, foi condenado a 30 anos de prisão por ter abusado violentamente de 2 mulheres.
Emily Armstrong estava presente no tribunal no primeiro dia do julgamento para apoiá-lo. Pouco depois, quando isso veio à tona, ela se desculpou, dizendo que havia se enganado sobre Masterson. Mesmo assim, essa ação deixou um gosto amargo em muitos fãs do Linkin Park. Há, no entanto, outras razões pelas quais nem todos estão entusiasmados com o retorno da banda. Além da acusação de que o Linkin Park só voltou para lucrar milhões com sua gravadora e organizadores de shows, muitos se perguntam se esse retorno não estaria manchando o legado de Chester Bennington. Após o show de retorno, ninguém menos que Jamie Bennington, filho de Chester, se manifestou. Ele disse que, com o retorno com Emily Armstrong, a vida e o legado de seu pai estão sendo apagados em tempo real. Ele também criticou Mike Shinoda, chamando-o de senil e surdo, e afirmou que a escolha de Armstrong era uma ofensa a todas as vítimas de violência. Embora a banda ainda não tenha respondido a essas acusações, para eles está claro como querem lidar com a memória de Chester Bennington. My name is Mike. This is Emily. And in the role of Chester Bennington this afternoon is each of you. Ao que tudo indica, o Linkin Park não quer substituir Chester, mas abrir um novo capítulo após ele. Isso se reflete na escolha consciente de uma cantora para evitar comparações diretas, além de mudanças nas melodias e tons das antigas canções para os shows ao vivo. A nova versão do Linkin Park parece ser uma evolução da antiga, após a banda ter passado por um dos golpes mais duros que uma banda pode enfrentar. Mesmo assim, gostaríamos de passar a pergunta para vocês. Vocês acham que o Linkin Park conseguiu fazer um retorno bem-sucedido? Ou pensam que o legado de Chester Bennington está sendo manchado dessa maneira? Fala pra gente a sua opinião nos comentários. Não esquece do like, de se inscrever no canal e até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.